4h27, ótima tarde de segunda-feira para você, dia 15 de setembro de 2025. Que bom, né? Assistimos aí a Santa Missa celebrada direto do Santuário Arquidiocesano de Nossa Senhora da Piedade, com Padre Wagner Calegário, Daniel Marques e também Padre Felipe Lemos. Um abraço a todos eles. Que bom celebrarmos esse dia tão bonito dedicado à nossa padroeira, a padroeira de Minas Gerais. 4h28, nós já estamos ao vivo para mais um Falando de Vida na TV Horizonte, canal 30.1 e também pela Rádio América 107,1. A nossa essência nos impulsiona a buscar o sentimento maior, algo que vai além do nosso corpo, que vai de encontro a outras pessoas e nos instiga a ter certas atitudes, escolhas de vida. O que te motiva hoje? Qual é a sua motivação nos dias de hoje? Participe com a gente. Falando de Vida. 4h29, prazer mais uma vez estar na sua companhia. Eu sou o Zé Carlos Piotto. Nós estamos juntos todas as tardes aqui no Falando de Vida, em Convergência, pela TV Horizonte, Rádio América e também pelo nosso portal Rede Catedral Vox. E toda segunda-feira eu tenho a companhia do Padre Joel Carreira Júnior, do Santuário Arquidiocesano de Santo Antônio de Roça Grande. E você que está nos acompanhando no finalzinho desse programa, que hoje está menor, vai receber a bênção do Padre Joel Carreira Júnior. Mande o seu nome, o seu pedido de oração e participe conosco também. Padre Joel, que bom tê-lo conosco mais uma vez. Seja bem-vindo, uma ótima semana para o senhor. Boa tarde, Piotto. Boa tarde, querido irmão e irmã que nos acompanha pela rede social. É uma alegria. Toda segunda-feira é muito gostoso estar aqui com vocês para falar de vida, falar do cotidiano da nossa vida. Eu gosto muito de dizer, falar do arroz com feijão de cada dia, porque o arroz com feijão é parte integrante da nossa existência aqui no almoço, no jantar, e a vida é isso. A gente colocar Deus no cotidiano, no arroz com feijão, daquilo que a gente vive todo dia, não é verdade? Então, sejam bem-vindos, obrigado aí por nos acolher na sua casa, especialmente no seu coração. 4h30, nós vamos falar de um tema que é o amor, e eu queria, entre esse tema que a gente vai estender para o próximo programa, por conta do tempo, eu queria trazer para vocês um testemunho da minha ida até o Santuário de Santo Antônio de Roça Grande, neste sábado passado, dia 13, dia de Santo Antônio. Eu tive o privilégio de estar lá na celebração com o Padre Joel Carreira Júnior. Você que é de Sabará, é de Santo Antônio de Roça Grande, quero deixar um abraço carinhoso pela acolhida tremenda que nós tivemos lá. Padre Joel celebrou uma missa, e não porque estou na presença dele, mas porque eu acho que é a dinâmica dele mesmo, de carisma. Uma missa impactante, impressionante, emocionante e de uma espiritualidade muito profunda. Então fica aqui o convite. Se você também ainda não experimentou a missa, não só no dia 13, mas a missa celebrada com esse carisma do Padre Joel Carreira Júnior, experimente viver esse dia tão importante. Eu queria aproveitar o Padre Joel e que ele pudesse falar um pouco mais para a gente desse 13, né, desse dia 13 lá na paróquia dele, no Santuário Arquidiocesano de Santo Antônio de Roça Grande. Nós temos aqui uma imagem, você que está nos acompanhando pelo Rede Catedral Vox, uma imagem linda da missa que estava lotada e com pessoas de um fervor muito profundo, porque o Padre Joel conduz a missa com uma espiritualidade extremamente elevada. Parabéns, viu, Padre Joel? Obrigado, Piotto, pelas palavras. Dia 13 tem sido um dia muito marcante para nós no santuário. Por que o dia 13? Dia 13 nós fazemos memória de Santo Antônio. Santo Antônio
ele faleceu, ele foi para o céu no dia 13 de junho. Então, todo dia 13, nós, como paróquia, como santuário, nós nos reunimos para celebrar esta memória. Santo Antônio, além de tantas outras graças, era um homem que, pela sua profunda comunhão com Deus, ele exorcizava os demônios, ele fazia com que os demônios saíssem. No santuário, quem já foi ao santuário, quem não foi, vá lá, Roça Grande, Sabará, Minas Gerais. Santo Antônio, ele tem a nossa imagem lá, ela é muito diferente de todas as imagens que eu conheço. Não conheço todas, mas em todos os lugares que eu já fui, quando nós vemos a imagem de Santo Antônio, nós vemos Santo Antônio vestido de frade franciscano, porque ele o é, carregando o menino Jesus. Às vezes o menino Jesus está em cima de uma Bíblia, ele também carregando às vezes a cruz, às vezes o lírio. Mas lá em Roça Grande, nós veneramos a sua imagem como Santo Antônio Padre. Quando você chegar lá, você vai ver que Santo Antônio está vestido, ainda temos a imagem de roca, o santo é vestido de vestes mesmo. Nós temos então ele vestido de franciscano, com cordão franciscano. Por cima da veste franciscana, nós temos ele vestido com a sobrepeliz e também com a estola, que é o símbolo do sacerdócio. Portanto, estas missas do dia 13, na parte da manhã, às 8 horas da manhã, e na parte da noite, às 19h30 durante a semana e final de semana às 19h, nós exorcizamos, nós fazemos a bênção do exorcismo. E aí eu sempre tenho dito isso, exorcizar não é tirar, entre aspas, o capeta do corpo. Exorcizar é pôr para fora tudo aquilo que está ruim dentro de nós, que não nos permite viver a vida plena, a vida graça, exorcizar nossos pecados, nossos medos, nossas mágoas, exorcizar nossas incoerências, pautada na palavra de Deus. E também, por que não? Existe o mal. E a gente precisa exorcizar. Nessa missa, não é, Piotr? Nós demos a bênção da cruz, porque foi a festa da Santa Cruz. A cruz é um símbolo cristão de uma grandeza muito grande. Eu disse lá na missa, todos os santos falam, o demônio tem medo de duas coisas. Quando a gente lê o relato dos exorcistas, primeira coisa é a cruz. O demônio foge da cruz, porque a cruz é o sinal da vitória. O demônio pensou que lá na cruz nosso Senhor Jesus Cristo ia ser vencido, e lá na cruz nosso Senhor venceu o demônio. Então a cruz é um sinal grandioso. Nós deveríamos ter uma cruz abençoada em todos os cantos, todos os cômodos da nossa casa, no nosso local de trabalho. É um sinal grandioso. E segunda coisa que eu disse lá na missa, o demônio também nos relatos diz que ele tem medo, diz que a pele dele chega até a queimar quando ele é tocado pela água benta. A água benta é um sacramental da igreja de grande valia. Então são essas duas coisas que nós como cristãos precisamos recuperar o seu valor e a sua grandeza. Mas presta atenção, não é uma coisa mágica. A cruz não é mágica, a cruz é expressão de fé. Eu creio. E a água benta é lembrança do meu batismo. A minha vida, pertencemos a Deus. Porque se a gente levar isso para o campo vamos dizer assim, da magia, da superstição, perde o valor também. Muito bem, 4 horas e 36 minutos. O nosso tema de hoje, pessoal, aqui no Falando de Vida, é um tema muito importante, que é a dimensão do amor. Eu não vou deixar de contextualizá-lo, porque nós temos aqui um roteiro. E nesse roteiro tem um trecho bonito, né, que a nossa produtora colocou, que diz o seguinte: um sábio chinês afirmou que, se lhe fosse dado o poder de governar o mundo apenas por 1 minuto, ele iria fazer uma coisa só: restabelecer o verdadeiro sentido da palavra amor. Qual o verdadeiro sentido dessa palavra? Hoje falamos sobre o amor como o principal ferramenta do perdão. Então nós estamos falando de coisas da vida, estamos falando de coisas que impactam a sua vida.
Junto com isso, nós temos aqui o Padre Joel e a gente vai aproveitar toda essa mistura de fé para responder também, Padre, a perguntas que ficaram pendentes em programas passados, como essa aqui, Padre Joel, uma palavra tão pequena e fácil de falar, que é o perdão, qual é o verdadeiro significado dela? E aí eu quero fazer um paralelo de que uma missa celebrada pelo Padre Joel no dia de Santo Antônio de Roça Grande, com tanto fervor, só pode ser celebrada se for com amor. O negócio até rimou. É verdade. Ficou bonito. Muito bom, parabéns. Né? Pois bem, meus irmãos, eu havia falado nos programas anteriores que nós não podemos pensar em perdão sem pensar no amor. O amor, ele é o motivador de todas as ações. A nossa fé vai nos dizer uma coisa bonita. Dos livros da Bíblia, desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse, nós vamos ler e ver e entender muitas definições de Deus. O Senhor dos Exércitos, o Deus da paz, o Pai das misericórdias, o Deus justo, verdadeiro, vivo, etc, etc, etc. Mas existe lá na primeira carta de São João, no capítulo 4, no versículo 16, a maior e mais bela definição de Deus. São João afirma assim: Deus é amor. Olha que bonito. Deus é amor. Deus não ama. Deus é amor. Eu amo. Eu não sou amor. Eu tenho vezes que eu amo, tem vezes que eu não amo. E mesmo o amor que eu tenho, ele é muito diferente para realidades e para as pessoas. Para cada realidade, para cada pessoa, uma intensidade de amor. O Papa Bento XVI, no apagar das luzes do seu pontificado, ele deu à Igreja uma carta encíclica de uma profundidade que eu recomendo a leitura. Hoje nós nem precisamos comprar, não é verdade? Podemos entrar na internet e abaixar essa carta. Vocês vão ver a profundidade. Ele fala assim: Deus é amor. E aí o Papa vai falando com muita propriedade sobre a pessoa de Deus, inspirado nessa frase de São João na primeira carta, no capítulo 4, no versículo 16, Deus é amor. E ele vai nos explicando o que é o amor. E quando o Papa começa a falar do amor, nós vamos perceber, pelo menos eu senti isso, que tudo aquilo que eu tinha na minha cabeça, tudo aquilo que eu tinha como construção de uma definição de amor, foi esvaindo-se, porque é muito maior. É muito grandioso a dimensão do amor. Amor não é sentimento, amor não é desejo, amor não é gosto, amor é essência. É algo que pulsa, é algo que vibra, é algo que move, é algo que constrói, é algo que faz do nada o tudo. E aí, a partir dessa dimensão que o Papa coloca sobre Deus e amor, ele coloca a criação. A criação do mundo, a criação das coisas visíveis e invisíveis, a criação do ser humano é um ato deliberado do amor. Porque o amor é criativo, o amor é transformador, o amor espera. Aí nós vamos lá na carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, quando São Paulo ele nos dá uma dimensão, uma definição de amor. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não é arrogante, o amor não tem gritaria. Olha que interessante, vocês já perceberam? Eu vou me lembrar assim, de uns bons anos atrás, quando eu namorava, sabe? Quando eu namorava, eu estava ali com a minha namorada, as coisas mais bonitas que eu falava baixinho ao pé de ouvido. O amor é isso, o amor não precisa gritar, não. Não é verdade? Quando a gente está encantado, a gente quer expressar um amor, a gente fala ao pé do ouvido, a gente fala baixinho
porque o amor é proximidade. Mas também o contrário é verdadeiro. Quando a gente está muito nervoso, muito irritado, a pessoa está do nosso lado e nós estamos aos berros. Porque a distância, ela não é física, ela é de coração. Quanto mais eu amo, mais próximo eu estou, mais baixo eu falo. Quanto mais distante eu estou, não fisicamente, mas emocionalmente, mais eu grito para que o outro possa me ouvir. Então vamos falar um pouquinho sobre o amor. Quero a sua participação. Manda aí para nós um WhatsApp no 319-9412-2179, 319-9412-2179. Vamos partilhar, vamos só introduzir hoje o tema do amor, porque sem amor nós não somos nada. Sem amor nós não nos construímos. Sem amor não perdoamos, não criamos, não fazemos nada. Vamos amar. 17 minutos para as 5 no Falando de Vida. Eu quero, antes do intervalo, que a gente já vai para ele, dar o recado aqui da nossa ouvinte, Padre Joel. Eu já vou adiantar, gente, esse aqui, porque é a primeira vez que essa telespectadora está nos acompanhando. Padre Joel, peço a bênção para minha mãe. Hoje é a primeira vez que estamos tendo o privilégio de assistir o programa com minha mãe em BH. Peço bênção do Padre Joel para mim, Moema, e minha mãe Maria. Obrigado, Moema, Maria, Dona Maria, obrigado pelo carinho. Nós voltamos daqui a pouquinho com o Padre Joel, falando um pouquinho mais lá de Santo Antônio de Roça Grande, da missa linda do dia 13 e também, claro, dessa data importante que nós estamos vivendo hoje, que é o dia da nossa padroeira, Nossa Senhora da Piedade. Então hoje é tudo junto, por amor à nossa fé cristã católica. 16 para as 5, fique na TV Horizonte, na Rádio América, e daqui a pouquinho você recebe essa bênção com o Padre Joel, que trouxe do santuário também uma cruz, que é a cruz de Santo Antônio. Não perca essa bênção. Não deixe de aproveitar esses momentos que são raros e são importantes para a nossa fé. 15 para as 5, a gente já volta rapidinho. Faltando 12 minutos para as 5, Falando de Vida na TV Horizonte, canal 30.1 e também na Rádio América 107,1. E hoje nós estamos com o Padre Joel Carreira Júnior, do Santuário Arquidiocesano de Santo Antônio de Roça Grande. Padre Joel, nós temos aqui ainda mais uma pergunta de um programa passado. Nós gostaríamos de responder aos telespectadores e ele fez a seguinte pergunta: como podemos dar o verdadeiro perdão a alguém que nos magoou muito? É uma pergunta muito interessante. Muito obrigado por ela. O perdão, eu tenho dito isso e insisto. O verdadeiro perdão, ele se dá a partir do amadurecimento do amor em nós. Nós vamos, a nossa vida, ela é feita de um caminho. E este caminho nós vamos amadurecendo. No último programa, na quinta-feira, eu falei de um verbo que eu aprendi com o senhor lá no interior, na cidade de Itapecerica. Um senhor que nunca frequentou uma escola. Nunca frequentou uma escola, mas de uma sabedoria. Ele falava para mim do verbo amadroçar. Nós precisamos amadroçar no amor. Amadroçar significa que a gente precisa amadurecer com doce, com gosto. Porque tem muita gente, um ditado popular, né? Tem gente que cai do pé madura de podre, porque não amadureçou, apenas amadureceu. O amadurecimento espiritual nos torna pessoas mais doces, nos tornam pessoas mais comprometidas. Mas é um processo que não tem nada a ver com a idade. Olha para vocês verem, foi canonizado agora, há pouco tempo, um rapazinho de 15 anos, Carlos Acutis, amadroçado. Eu conheço pessoas de 60 anos que não têm amadurecimento nenhum para amar, porque não é cronológico.
A gente não amadurece com os anos somente. A gente amadurece com as experiências da vida. E a experiência da vida vai nos fazendo compreender, meu irmão e minha irmã, que o que nós precisamos buscar, se nós quisermos ter uma vida plena e feliz, é amar. Não tem outra realidade, outro caminho. Precisamos perseguir o amor. Quando Deus nos criou, a sua imagem e semelhança, e aí eu vou voltar naquilo que eu falei lá na primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 16. Se Deus é amor e eu fui criado à imagem e semelhança de Deus, o que eu sou na minha essência? Amor. E eu não me realizo como pessoa se eu não amar. Por isso que as pessoas que tiram o amor da vida e tratam a vida simplesmente como realidades de troca de interesses, estão profundamente vazias. Porque a vida não é o tanto de coisa que eu fiz. A vida é o quanto eu fui capaz de amar. Então o perdão, ele está muito ligado com o desdobramento do amor. Para verdadeiramente perdoar, verdadeiramente eu preciso amar. Participe com a gente, manda sua pergunta, sua partilha de amor. Me ajuda, ou nos ajuda, né, Piotr? Claro. A construirmos esse programa, porque a sua participação, eu tenho certeza, assim como eu aprendi com aquele senhor que nunca foi à faculdade, lá em Tapicerica, nem escola ele tinha, não sabia ler e escrever, mas ele me ensinou essa palavra amadroçar, que eu carrego ela na minha vida e tenho ensinado as pessoas a buscar esse amadurecimento no amor. Muito bem, e é com esse desejo de que você aprenda a amar mais, amadroçar mais, viver mais, é que o Falando de Vida tem conquistado cada vez mais telespectadores e ouvintes pela Rádio América e pela TV Horizonte. Nós temos mais algumas mensagens que acabaram de chegar e a gente vai tentar incluir vocês nesse momento que já é a nossa reta final. Agradecendo mais uma vez ao Padre Joel Carreira Júnior, a todos vocês do Santuário Arquidiocesano de Santo Antônio de Roça Grande, que eu tenho certeza absoluta que vale a pena estar lá, independente do dia, mas no dia 13 melhor, com o Padre Joel, crescendo na fé e na plenitude do ser cristão católico. Obrigado você que esteve no dia 13. E já prepare aí o seu coração, onde você está, no seu trabalho, talvez em casa ou no carro nos acompanhando pela Rádio América 107,1. Padre Joel veio para te dar uma bênção, para abençoar a sua tarde, a sua semana que começa nesse dia tão importante também, quando nós comemoramos essa data importante de Nossa Senhora da Piedade, que é a padroeira de Minas Gerais. Então nós temos hoje motivos de sobra para amar, para aperfeiçoar o nosso amor, como disse e nos ensinou o Padre Joel. A você que vai ser citado o nome, e quem não conseguiu mandar a tempo, você também vai estar nas nossas orações. Receba com o Padre Joel neste momento. Você que está fora do estado de Minas Gerais, fora do Brasil também, muitas pessoas acompanhando o Falando de Vida hoje com o Padre Joel Carreira Júnior. Lembre-se de também acessar o @Terra dos Milagres RG, que é o site lá do Santuário de Santo Antônio de Roça Grande, com o Padre Joel Carreira Júnior. Receba essa bênção, tenha no seu coração a profundidade e a intensidade deste sacerdote que tem muito a nos ensinar. Queremos mandar um abraço carinhoso para o Nilo de Sabará, Hugo e Ilma, que estão nos assistindo toda segunda-feira lá do Boa Vista, ao nosso querido Zarley, lá da paróquia, lá do nosso santuário. Hoje a mãe dele faleceu de madrugada, estive com ele agora antes de vir aqui para a rádio. Recebe o nosso abraço, o nosso carinho, viu, filho? O Elias Júnior do Caetano Furquim,
uma das minhas filhas espirituais, que eu recebi agora uma mensagem que ela teve que fazer uma cirurgia de urgência agora. A Isadora está no bloco cirúrgico, para que Deus abençoe. A Moema Amazonas e a sua mãe, que hoje estão assistindo o programa, um beijo carinhoso. O Felipe do bairro Santa Mônica, o Marco Antônio e Adriana da cidade de Betim, a Marlene Gonçalves da cidade de Caeté, ao Pablo Batista, Thaís Fernanda Rocha, uma bênção carinhosa para sua família. Agradecendo a Deus, 45 anos de vida matrimonial da Tânia Santana e do Geraldo Ribeiro, que pediram essa bênção. A Adriana do Lindéia. Olha, também Maria Pompeia, a senhora mandou aqui um pedido, a senhora está com uma coceira aí desde dezembro de 2024, tratando e não resolve nada. Essa bênção de Santo Antônio eu vou dar especialmente também para a senhora, que pela intenção de Santo Antônio a senhora vai ficar curada com a graça de Amém. Deus, viu? Maria Pompeia. E a cada um de vocês que estão nos ouvindo, está chegando aqui, a gente não consegue ler agora essas mensagens, mas a você que nos acompanha. E quando for lá no santuário esse final de semana, Pioto, na missa de domingo, algumas pessoas chegaram: Padre Joel, eu vi o senhor lá no Falando de Vida, o senhor mandou eu vir aqui na paróquia, eu tô ouvindo. Eu esqueci de perguntar o nome. Então, quando vocês forem lá me visitar, fala o nome, que na segunda-feira vem aqui e manda um abraço para você, viu? Então, vamos pedir a Deus que nos abençoe e nos guarde. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Eis a cruz do Senhor. Fugi potências inimigas. Venceu o leão da tribo de Judá, o descendente de Davi, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. E pela intercessão de Santo Antônio de Roça Grande, conceda-te o Deus Todo-Poderoso, a graça, a bênção, o milagre que você mais precisa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Um grande abraço, obrigado pela presença. Ora, um beijo carinhoso no seu coração. Lembre-se, segunda-feira nós vamos falar mais de amor. Vamos participar com a gente. Padre Joel Carreira Júnior, responsável pelo Santuário de Santo Antônio de Roça Grande, vai estar conosco na próxima segunda, abençoando você e falando um pouco mais sobre o amor e tudo mais que envolve, esse sentimento humano que é divino também. Finalizando mais um Falando de Vida, não se esqueça que daqui a pouquinho aí na TV Horizonte nós temos o nosso amigo Assir Antão, grande Assir, com Ei Gente. Continue na TV Horizonte com o Assir Antão e nós seguimos juntos aqui na Rádio América com o Trânsito Livre, com mais música e mais informação para você também. Tem rádio e TV para todo mundo, para a sua família inteira, sem nenhum problema de assistir a família toda junta. Este programa teve a produção de Maria Eduarda Mariano, Maria Clara Correia, na trilha e mixagem Valdemar Martins, na produção executiva Tereza Carvalho, nos trabalhos técnicos o Baldino Souza e Fernanda Lozada, também na coordenação de marketing comercial o Richardson Miranda, na coordenação de jornalismo da Rádio América, Lídia Procópio, na coordenação de jornalismo da TV Horizonte, Rafael Campos, na direção da Rádio América e TV Horizonte, Ana Paula Damasceno, e na direção da Rede Catedral de Comunicação Católica, Padre Samuel Fidelis. Obrigado pelo carinho e hoje com a bênção de Santo Antônio e também de Nossa Senhora da Piedade. Obrigado, ótima tarde, continue ligado conosco.